Graça e paz, igreja, amém? Vamos ler nosso texto de hoje, nosso texto abençoado, na sequência do nosso estudo. Hoje vamos ler 2 Crônicas 29 e 30, oremos. Grande Deus, muito obrigado por esta noite, por este dia abençoado e pela leitura da palavra. Ó Espírito de Deus, fale conosco exatamente aquilo que nós precisamos ouvir para a nossa edificação. Te agradeço e peço que o Teu Espírito seja com cada vida, meu Deus, que está nesse estudo, para que possa sair daqui abençoado e abençoado. Opera aquilo que a Tua palavra veio, meu Deus. Sabemos que a Tua palavra não voltará vazia, mas que ela prosperará naquilo que ela foi enviada. Então, desde já, nosso agradecimento e o nosso reconhecimento que toda a honra, toda a glória é do Senhor. Obrigado, mais uma vez, te bendizemos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, amém, queridos? Ezequias restabelece o culto em Judá, em Israel, e depois de restabelecer o culto, ele vai celebrar a Páscoa. Não será uma celebração como qualquer outra. A Bíblia registrou e nós lemos que desde os dias do rei Salomão, olha para você ver, irmãos, verso 26 do capítulo 30, houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias do rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém. Amém? Amém, irmãos? Aí eu estou querendo ouvir amém, aleluia, glória a Deus, amém? Isso, igreja avivada, amém, queridos? Entenderam, irmãos, desde os dias de Salomão, vamos pensar, já que é estudo bíblico, a gente tem que pensar, tem que entender também o que foi lido e entender o que se está falando. O que você entende? Houve grande alegria em Jerusalém, aí sim, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém. Hoje nós estamos cá na frente, nos tempos do rei Ezequias. Obrigado, irmão Alisson. Me diga, igreja, o que você me fala sobre isso? Desde os dias de Jerusalém, desde o dia de Salomão, só agora que estava tendo uma outra celebração da Páscoa como essa. O que você entende? Hein? Ô irmão, pera e pensa. Qual foi o primeiro rei de Israel? Qual foi o segundo? E o terceiro? Quer dizer, irmãos, que desde o terceiro rei até Ezequias, nada de Páscoa. Entendeu, irmãos? Veja o afastamento do povo de Israel. Depois, se você dá uma passadinha para trás em Crônicas, você vai ver quantos reis Israel já teve nesse tempo, e nada de Páscoa. Nunca houve uma celebração como essa. Então, para você pensar, irmãos, no tempo, ou nos tempos que o povo de Deus esfria, que o povo de Deus não congrega, que o povo de Deus não adora a Deus como ele devia, mas que depois Deus levanta outra vez o seu povo para o adorar. Talvez você fique triste, eu tenho só 55 anos, e tenho aprendido na Bíblia, que Deus é muito paciente. Às vezes Deus espera, né? Às vezes não tem paciência para esperar nem um mês, não é? Mas Deus espera, querido, eu tenho só 55 anos. Então, veja bem, quantos anos Deus esperou, e agora dá uma festa dessa bonita, outra vez o coração do povo está disposto. Agora, o mais incrível é você não desanimar, é eu não desanimar, é nós não desanimarmos, porque sempre vai haver uma lâmpada acesa, irmãos. Sempre vai haver um homem e uma mulher de Deus na face da terra, que vai estar avivado diante do Senhor. Por isso que eu pedi amém, né? Por isso que eu te pedi amém, glória para Deus, dá glória a Deus, dá aleluia. Você tem que estar animado, irmão, você tem que estar com gás, porque nós representamos essa geração que adora a Deus, tá? Amém? Amém? Mesmo se você estiver morrendo, diz amém, diz glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, a palavra de Deus é verdade, tá, querido? É mesmo, porque a gente parece que esse povo aqui, irmãos, que ficou nesse tempo aí, entre o terceiro rei de Israel e o rei Ezequias, que Deus agora levanta para poder restabelecer o culto e para celebrar a ceia.
a celebrar a Páscoa com tanto vigor como aquela Páscoa que foi celebrada lá no tempo do primeiro rei que celebrou a Páscoa dentro do templo, porque os outros não tinham templo. Para e pensa, a primeira celebração no templo foi tudo, porque aqui está dizendo que, outra coisa que esse texto diz é que no templo não houve mais uma celebração como essa, porque quem foi o construtor do templo foi Salomão. E se desde Salomão até agora nunca houve uma celebração como essa, quer dizer que só houve a primeira, aquela da inauguração nos tempos de Salomão, e depois ela acabou, não teve mais uma celebração como estava acontecendo nesse tempo. Então a gente precisa, irmão, ter esse entendimento, tá? Então esse rei Ezequias, ele foi muito importante para Israel, para Judá, por ele ter então sido usado por Deus para esses eventos no culto, restabelecer o culto e celebrar a Páscoa como nunca tinha sido celebrado antes. Existem uns pontos nesse texto que eu quero chamar muita atenção de vocês, para que vocês possam conhecer uma outra coisa sobre Deus que está relatado aqui neste texto, principalmente no capítulo 30. Muitos de nós arranjamos um Deus na Bíblia que não existe. Muitos de nós arranjam um Deus na Bíblia tão rígido e tão rigoroso, e é preciso conhecer Deus em todos os seus aspectos, tá? Aqui nós vamos ver isso antes da gente encerrar. Vocês vão ver uns aspectos aqui de Deus que é fundamental para você entender a graça e a misericórdia de Deus, tá bom? Então vamos lá, o capítulo 29, que é o primeiro que nós lemos, nós estudamos resumidamente em 2 Reis 18, no dia 10/3 deste mês, deste ano. Para restabelecer o culto, irmãos, o rei faz algumas coisas, nós vimos isso no capítulo 29. Antes de restabelecer o culto, irmãos, ele faz algumas coisas. Ele repara o templo, renova a aliança com Deus, ele se consagra o povo, ele se purifica o povo, oferece sacrifícios e ofertas, e só então que todo o povo vai cultuar a Deus. Por que será que ele fez todas essas coisas para depois cultuar a Deus? Se você não se lembra, dá uma lidinha para trás ou dá uma recordada, vários reis em Israel, vários reis em Judá, enfiaram coisas idólatras do templo, vários reis de Judá tiraram as coisas santas do templo e jogaram aquilo fora. Então, irmãos, o templo estava cheio de imundícia, de sujeira, de pudriqueira, de coisas que não devia estar. E aí, irmão, fica uma lição para a irmã que é do louvor, fica uma lição para o ninja que é do louvor, fica uma lição para o Anderson que é do louvor, deixa eu ver se tem mais alguém, não tem, e fica uma lição para toda a igreja que é do louvor. Amém, irmãos? Nós louvamos a Deus. É que não adianta, irmãos, tentar adorar a Deus e louvar a Deus sem antes fazer uma limpeza, uma purificação, sem antes dar uma ajeitada, tirar a imundícia, tirar a pureza. Não adianta. O louvor que sobe e que passa dessa parede, desse teto e chega a Deus, o louvor que passa do telhado da sua casa e chega a Deus, é aquele que primeiro é limpo o coração e é limpo o ambiente. Porque veja bem, irmãos, ele reparou o templo, renovou a aliança, consagraram-se, purificaram-se, e depois eles ofereceram sacrifício. Ainda não era o culto restabelecido, só depois de sacrifícios e ofertas e tudo isso, irmãos, é que o povo foi cultuar, é que Deus vai receber o culto. Então, existe uma grande diferença entre um culto agradável a Deus, que chega a Deus, do culto ritual, do culto que não chega a Deus. Amém, irmãos? Eu repito, não é tocar bonito, não é cantar bonito, não é dançar, não é rebolar, não é plantar bananeira, não é falar em línguas, não é gritar, não é espernear, não é bater palma, enfim, não é nada disso, irmãos. É todo um preparo antes que vai funcionar. O culto nosso aqui é um reflexo da nossa vida. Se o culto flui, vida boa. Se o culto não flui, vida reprovada. Amém, igreja? Amém, igreja? E isso é pessoal.
isso não é coletivo, isso é pessoal. Então, de vez em quando eu falava para os irmãos do louvor, não adianta você quebrar o pau lá fora, não adianta você quebrar a panela na mulher e a mulher em você, não adianta quebrar o cabo de vassoura no outro lá fora, e depois chegar aqui, irmãos, e encenar santo. Não funciona, o louvor não flui. E o pior é que Deus não opera, não há operação de Deus, irmãos, não há presença de Deus, não há milagre, não há libertação. Veja que o cuidado em purificar. Nós vamos ver também um detalhe, irmãos, que mesmo com tudo isso, houve ainda alguns dentre os sacerdotes que não se consagraram e não se purificaram como devia ter consagrado e purificado. Depois vai faltar sacerdote para fazer o serviço, porque eles não se purificaram. E a Bíblia vai dizer que então os levitas fizeram o serviço que os sacerdotes deveriam fazer, porque não tinha sacerdote bastante purificado. Depois vai dizer o capítulo 30, que porque alguns não se purificaram, atrasaram em participar da festa, e até tiveram mais 7 dias de festas, que foi preciso do profeta orar, pedir a Deus misericórdia, interceder por eles, para que Deus pudesse perdoar o pecado deles, porque eles estavam impuros e participaram da Páscoa. E aí é que entra um outro aspecto de Deus que eu queria que você entendesse. Você já notou que eles participaram da Páscoa imundos, e eles deveriam ter sido punidos por Deus, mas aí o sacerdote ora a Deus por ele, pede por eles, e o que Deus faz? Deus perdoa o povo. Então aquele Deus que se encostasse na arca, matava. Aquele Deus que se o levita fizesse que não devia, morria. Dessa vez os levitas até fizeram o sacrifício, porque faltou o sacerdote. Deus não matou os levitas, e aqui eles estavam impuros, e o Senhor orou, o sacerdote orou por eles, e aí o que Deus fez? O profeta orou, e a Bíblia relata que Deus então curou o povo, porque houve ali um momento do coração de Deus que você precisa entender. O que você precisa entender? Que Deus é misericordioso, mesmo o homem errando, se o homem busca, se o homem ora, se a gente intercede, as misericórdias do Senhor são o quê? Não é? Aí que a gente vê, irmãos, como é que Deus é um aspecto de Deus lindo e bonito, que a gente às vezes ignora. Na verdade é o seguinte, irmãos, essa questão é muito tranquila. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quando o 1 João vai dizer, se nós dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando a gente vê tudo isso, irmãos, a gente tem que fazer o seguinte, agradecer a Deus pela graça e pela misericórdia dele, e pegar a carapuça e vestir. Os irmãos sabem o que é vestir a carapuça, não é? O que é vestir a carapuça? Nesse sentido. Hein? Isso, é aplicar na gente. É quando a gente escuta a palavra de Deus e fala, não, isso aí é para mim. Aí a gente pega e veste a carapuça, é o modo de dizer. Por quê? Porque a gente, irmãos, tem que se dar conta que é pela misericórdia de Deus que a gente está aqui e que a gente é o que é. Não é porque você é bom. Se você pensa que você é crente hoje porque você é bom, se você pensa que você está aqui na igreja hoje porque você fez muita coisa boa e está aqui, ou porque você é melhor do que qualquer outro irmão, engana-se. Se eu estou de pé, se você está de pé, é porque a misericórdia do Senhor está estendida sobre mim, porque eu preciso aceitar de Deus esta misericórdia, assim como o meu irmão precisa dela. Então esse Deus que lançava doença, esse Deus que matava, neste momento, ele aceitou que os levitas fizessem o serviço dos sacerdotes, e o povo que não se consagrou ali, quando o homem de Deus intercede por eles, o Senhor ouviu. A palavra diz olha, verso 18 do capítulo 30, tá, irmãos? Olha, vai lá no capítulo 30 e leia por favor, tá? Leia por favor no capítulo 30, o versículo 18, 19 e o 20, para você entender, olha. Embora a maioria do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e Zebulon, olha bem, não se tinham purificado, contudo, comeram a Páscoa, contrário ao que está escrito. Todo mundo acompanhou a leitura até aí, irmãos? Amém?
Está assim na sua Bíblia também, no verso 18? Está isso aí? Vou repetir, 30, 18. Embora a maioria, tá, irmão, não um pouquinho de gente não, embora a maioria do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, contudo, eles comeram a Páscoa. Ou seja, esse pessoal, embora não estivesse purificado, ou seja, estivessem impuros, eles comeram a Páscoa, contrário ao que está escrito na lei de Deus para a Páscoa. Está vendo? Tipo, o que aconteceria, irmãos, até então, se alguém comesse a Páscoa indignamente? E você tem que lembrar também lá da ceia, porque a ceia manda, julga o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, quem come e bebe impuro, come para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está vendo? Então, continuando o verso 18, só para você entender que aqui há uma quebra. Aqui é uma quebra, irmãos, eu vou chamar de quebra, só para os irmãos entenderem. Há uma quebra no padrão de Deus agir, que é onde eu me encaixo, você se encaixa, é onde a igreja deve se encaixar, mas mesmo assim tem muita gente duro de coração que pensa assim, todo mundo que quebra a lei, está no sal. Mas quando a gente quebra a lei, irmãos, a gente não quer que a lei seja rígida conosco. Essa é a grande verdade. Sabe, irmãos, quem é muito justo, quem cobra muita justiça, tem que entender que o mesmo peso e a mesma medida será feita consigo. Então, às vezes a gente vê o outro no pecado, a gente já logo é juiz e detona e manda aquela pessoa para o inferno, irmãos. A gente crente tem uma mania de mandar os outros para o inferno. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, o crente que fica mandando os outros para o inferno, vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então a gente não é juiz, irmãos. Eu vou lembrar aqui da palavra que a Thaís deu no dia do jejum aqui na igreja. Ela falou pela escola bíblica dominical. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação, irmãos. A gente não tem que fazer o papel de juiz, é de reconciliador. A gente está para reconciliar. E esta é uma palavra de reconciliação. E a gente precisa pegar isso para nós. O padrão de Deus era, fez errado, doecia e morria, até agora. Agora fizeram errado, Ezequias intercede pelo povo, e Deus vai, olha o que diz o final, verso 18, a última parte. Ezequias, porém, orou por eles, dizendo assim, olha a oração de Ezequias: ó Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que dispôs o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado de acordo com a purificação do santuário. Olha que oração, irmãos, é uma oração literalmente pedindo a Deus: Deus, perdoa todo aquele que dispôs te adorar, mas que não se preparou segundo a lei do santuário. Essa lei do santuário foi dada por quem, irmãos? Quem é que deu a lei de como deveria celebrar a Páscoa no santuário? Quem foi? Deus deu, passou para Moisés, para que Moisés ensinasse o povo. Então você está vendo aqui uma quebra no padrão de agir de Deus, maravilhoso. Aí você vai ver que essa é a primeira vez que acontece algo desse nível, dentro, né, do relacionamento de Deus com Israel, que ele não age em cima. Aí o versículo seguinte vai dizer aqui, verso 20, e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Olha bem, ele ouviu aquela oração e sarou o povo. Então, irmãos, é muito importante a gente entender, tá, esses detalhes. Nós estamos já no capítulo 30, que eu passei suavemente para mostrar para os irmãos estes dois aspectos, esses dois momentos em que os levitas exerceram parte do trabalho do sacerdote, e Deus, amém, aceitou tranquilamente. E a segunda é essa, em que o povo não se preparou para a ceia, como a lei mandava, para a Páscoa. No entanto, eles participaram da Páscoa, e Deus orou, Ezequias orou por eles, porque eles haviam feito algo que desagradava a Deus, e a Bíblia diz que Deus então ali curou todo o povo, né? Veja bem, irmãos, por causa da divisão do reino e da apostasia de Israel, a Páscoa, irmãos, não era celebrada havia muito tempo.
Lembra-se que o reino está dividido, o reino do norte e o reino do sul, e o povo de Israel, no tempo do livro de Crônicas, estava no exílio, tá, irmãos? Ele estava no exílio na Babilônia. Então esse texto é uma relembrança, uma relembrança para um povo exilado, de como Deus, irmãos, sempre esteve com Israel, mesmo nos momentos difíceis. Então, irmãos, olha, já não se celebrava a Páscoa há muito tempo, e aí a gente vai ver que essa celebração nunca tinha sido tão grandiosa, o texto relata, durante esses anos, né, como foi dessa vez. Usando a autoridade de rei, irmãos, na verdade, a autoridade real, o rei convoca todo o povo para a celebração, que às pressas, né, eles acabaram se preparando às pressas e não deram conta, né? Chama todo o povo para a celebração, e que as pessoas, sem terem se purificado, comeram a Páscoa. Ou seja, foi um chamado geral, foi passado de aldeia em aldeia, diz a palavra, foram passando de aldeia em aldeia e levando o recado do rei. Olha, o rei convoca todos para irem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Foi uma convocação, foi um apelo para que o povo voltasse. Veja aqui, capítulo 30, versículo 6, mostra como foi a mensagem do rei. Presta atenção, irmãos. Capítulo 30, versículo 6. Foram os mensageiros com as cartas do rei e de seus oficiais por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que foram infiéis para com o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Verso 8, não endureçais a vossa cerviz como vossos pais, submetei-vos ao Senhor e vinde ao santuário que ele consagrou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Está vendo, querido? Então, o rei usou a autoridade dele e mandou, mandou cartas por todo Israel, por todo Judá. Presta atenção, o reino estava dividido, né, e o povo apostatado, não se celebrava a Páscoa. E o rei então manda a carta dele para Judá e Israel, porque eles estavam divididos. É isso que nós vimos aqui, né, filhos de Israel e filhos de Judá. Ele convoca a todos e ainda diz, irmãos: venham adorar a Deus em Jerusalém, por um motivo, para que o ardor da ira do Senhor saia de sobre o seu povo. Amém, igreja? Para que o ardor da ira do Senhor saia de sobre o seu povo. Irmãos, que o Espírito de Deus acorde você espiritualmente. O que a igreja precisa é ir ao templo e adorar ao Senhor com o coração purificado, para que a ira, o ardor da ira do Senhor saia de sobre nós. Hein? A irmã Fátima está dizendo que é bem atual. Irmão, eu não sei se vocês veem, acho que não. Tem gente que está cochilando, acho que só eu estou vendo, ou talvez você, mais algum. Mas vocês não notaram, irmãos, que esse texto é para hoje, é para agora, é para a gente encher essa igreja, irmãos, com o coração limpo, o coração puro, vim para cá entendendo, e vamos adorar a Deus. Lembra lá, eu vou voltar aqui para você ver, você tem que lembrar você tem que lembrar o seguinte, o que nós vimos lá no capítulo anterior. Nós vimos que antes de cultuar, é preciso, irmãos, reparar o templo, é preciso renovar a aliança com Deus, é preciso se consagrar, é preciso se purificar, é preciso oferecer sacrifícios, é preciso oferecer ofertas, e então cultuar a Deus. E quando ele manda a carta, ele já tinha preparado o templo, e agora queria que o povo se preparasse, e ele ainda dá a dica, irmãos, para que o ardor da ira do Senhor saia do meio do povo. Está aí. Mas não era ele, era o povo. Por isso que eu falo para você, vamos fazer isso? Povo de Deus. É eu, é você,
É você purificar a sua vida. É você reparar o templo, ou não sabei que vós sois o santuário do Espírito de Deus. Então repara esse corpo seu e repara esse templo. Limpa ele. Tira as imundícias de dentro dele. Tira tudo aquilo que é mundo, tudo aquilo que não presta. Todo pensamento, tudo, tira, põe Deus ali. Limpa para que Deus possa habitar. Toda maldade, toda malícia, tudo aquilo que não vem de Deus. Faz uma limpeza. Além dessa limpeza ser boa, porque ela te leva para o céu, ela vai me ajudar como pastor dessa igreja, para ser uma igreja avivada, poderosa. Ezequias não fazia nada sozinho, então ele convocou o povo. Um pastor não faz nada sozinho, precisa de gente purificada, gente santa, irmão, gente pura. E o que seria a limpeza do templo, se não o abandono, irmãos, abandonar o pecado, a iniquidade, a maldade, a malícia, abandonar, o levantar a mão, o dedo, o acusar, levantar, livrar-se da arrogância, do mau testemunho. O que é isso, senão, irmãos, uma purificação, que é o que nós precisamos para ir para o céu. Não é assim que a gente precisa? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmão, amém, igreja? Amém? Então o avivamento, ele vem assim, ele vem quando a gente limpa, tira a imundície, tira a sujeira, tira tudo que está errado, santifica a vida, tá, irmãos? Então veja bem, o rei faz essa convocação, mas antes ele faz essa limpeza, isso tudo que nós estamos vendo. Então quando ele faz isso, irmãos, o povo estava apostatado, ele faz essa convocação para a celebração da Páscoa, ele usa a autoridade de rei, convoca o povo, e mesmo o povo apressadamente estando todo ruim, ele vai e ora pelo povo, e o Senhor Deus vai lá, cura o povo, mesmo eles estando assim. E assim, irmãos, foi uma grande festa como nunca houve. Mas presta atenção, repito para você, quando ele usa sua autoridade e convoca o povo, nós lemos a partir do versículo 6, ele diz o motivo de clamar e pedir ao povo para que se consagrasse e que fosse para o templo para cultuar a Deus. O templo cultuar a Deus. A gente precisa, irmão, tirar da cabeça esse trem, eu cultuo a Deus da minha casa, eu cultuo onde eu estou. É preciso tirar, irmãos, é preciso tirar. A gente cultua a Deus em casa, porque a gente tem que estar em casa, mas a gente precisa saber que o templo é o lugar. Amém, igreja? Eu cultuo a Deus dentro do banheiro, porque eu estou dentro do banheiro, mas eu preciso entender que o templo é o lugar. Eu cultuo a Deus sentado no vaso fazendo as minhas necessidades, porque eu estou sentado no vaso fazendo as minhas necessidades, mas eu preciso entender que o templo é o lugar. Eu cultuo a Deus deitado na cama, porque eu estou deitado na cama, mas eu preciso entender que o templo é e sempre será o lugar. Tiraram isso de nós, tiraram de vocês, aliás, enfiar na cabeça que eu posso servir a Deus em todo lugar. Por isso que você não vê milagres, por isso que você não vê Deus operar como Ele operava antes, por isso que parece que está tudo vazio, o culto está vazio, tudo está vazio, porque nossa vida está vazia. Eu disse um dia aqui na igreja e repito, não existe culto ruim, existe crente ruim. No dia que você entrar aqui e falar que o culto está ruim, lembra disso, o culto não estava ruim, você está ruim, você está vazio, você está sujo, seu coração não está preparado, não está limpo como nós vimos o passo a passo. Você sabia disso ser pesado, mas é a verdade? Tá? Se você estiver aqui hoje e falar assim, moça, mas o culto está frio, eu venho te dizer, o culto não está frio, porque eu estou aqui no calor, recebendo de Deus grandes coisas. O culto está frio porque você está frio. O que você fez durante o dia, você fez durante a semana? Está vendo, querido? Está vendo Deus, como é que Deus fala, como é que o avivamento, ele está aí, ele não vem, ele está aí? O avivamento está em mim, está em nós. Jesus falou isso para os seus discípulos, né? A palavra diz, o reino de Deus está em nós, está em vós.
É sério, queridos, mas esse passo a passo da palavra de Deus é muito importante. E quando ele diz ainda, vem todo mundo para cá, não endureça o vosso coração, vem para Jerusalém, vem para a igreja, porque se vos converteres, verso 30, capítulo 30, verso 9, se vos converteres ao Senhor, então vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativo e voltarão a esta terra, pois o Senhor, o vosso Deus, é piedoso e misericordioso, não desviará de vós o seu rosto, se vos voltardes para Ele. Irmão, pensa nisso, querido, pensa nisso. É necessário, irmãos, fazer uma limpeza no coração, fazer uma limpeza na alma. É preciso voltar para Deus se nós queremos ver Deus operar. Esta geração precisa se levantar. Lembra do que eu te disse? Culto frio é sinônimo de crente frio. Culto ruim é sinônimo de crente ruim. E isso eu me refiro a pecado, a distância de Deus. Quem está muito perto de Deus, irmãos, sente a presença de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus e caminha cheio da graça. Agora, quem anda longe de Deus, irmãos, cada vez mais vai se definhando, vai esfriando. Amém, igreja? Amém? Então eu te desafio nesta noite a fazer uma revisão da tua vida. Faz uma revisão, começa agora orando, Senhor, qual a distância que eu estou do Senhor na verdade? Qual a minha comunhão com o Senhor? Meu Deus, que tanto eu estou orando, que tanto eu estou clamando mesmo de coração, que tanto eu estou te adorando. Começa a fazer essa pergunta. Meu Deus, me ajuda a lembrar, qual foi a última vez que eu senti tua presença dentro da minha casa? No dia que você começar a sentir Deus, a presença de Deus dentro da sua casa, você vai vir aqui para a igreja, você vai ser uma chama, uma brasa viva, e vai incendiar quem está do seu lado. Agora, se a gente vem para cá, irmãos, cheio das imundícias deste mundo, e eu vou dizer para vocês, não sei se vocês notaram, mas depois dessas eleições, Deus tem me mandado levar sempre uma palavra mais ou menos parecida. Essas eleições serviram, irmãos, para encher de imundície 99% dos crentes do Brasil. Porque xingaram Deus e o povo, pensaram mal, desejaram a morte, desejaram a prisão, desejaram 300 coisas. O povo de Deus afastou-se do trono, de diante da arca, de diante de Deus. E é preciso, irmãos, uma lavagem totalmente do Espírito Santo de Deus, para que a igreja possa adorar a Deus, chegar diante de Deus e apresentar um louvor que ama, que aceita, que o Senhor aceita e que honra e glorifica o Senhor. Presta atenção, irmãos, isso é muito sério, tá? Eu quero que você venha para o culto, o próximo culto, irmão, fogo e brasa viva do altar. Mas começa já hoje, vai para casa hoje, já faz, Senhor, limpa porque está sujo. Arranca, Deus, vai arrancando. E não aceita, irmãos. Lembra de um homem chamado Jacó. Esse homem estava brigado com seu irmão, esse homem só arrumava encrenca, esse homem estava todo complicado, mas num determinado momento que ele estava voltando para a sua terra, ele tem um encontro com Deus no Val do Jaboque. Antes de encontrar com seu irmão, ele tem um encontro. Se você ler a Bíblia com calma, o Jacó que chega naquele val é um, o que sai dali é outro. Ele lutou com o anjo do Senhor, que fica muito claro que ali era o Senhor, era Deus, que ao final da luta toca ali na juntura da coxa e ele sai dali aleijado, mancando, marcado. Aquele homem, irmãos, encrenca ali com Deus e luta com Deus. Essa luta você busca na Bíblia saber como ela foi. Certamente é uma luta em oração, em agonia, em busca. E ele não permitiu na sua oração, não que ele tenha autoridade sobre isso, mas ele se agarrou a Deus, ao Senhor, ao anjo, e não permitiu que o anjo saísse dali enquanto não lhe abençoasse. Chega de vida mole, irmão e irmã que me ouve. Chega de vida mole quem vai ouvir esse estudo pela internet. Agarre-se com Deus hoje e fala, Senhor, eu só deixo o Senhor me soltar depois que o Senhor me abençoar. Eu só deixo o Senhor me soltar depois que eu sair daqui uma brasa viva. Eu só deixo o Senhor me soltar depois que o Senhor garantir que a partir de hoje não vai ter mais tempo do Senhor longe de mim, eu vou chegar na igreja fogo. Faça isso, querido. Isso é renovação, isso é vida espiritual, isso é vida com Deus, isso é vida cheia da graça, da alegria. Isso é vida que contagia, isso é vida que
atrai pessoas ao trono do Senhor, à graça. Isso é vida que atrai a presença de Deus, aí atrás, e com Deus você sabe o que é que vem, né, irmão? Com Deus vem gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Com Deus vem libertação, com Deus vem cura, com Deus vem tudo de bom que possa existir. Mas sem Deus essa vida, irmãos, incerta. E sabe, Deus tem me mostrado ultimamente que tem tanta gente com a cabeça incerta, com a cabeça confusa, tem tanto crente que está às vezes à beira do desespero, à beira que tem que estourar e não sabe o que vai acontecer. Longe de Deus, irmãos, essas coisas acontecem, mas na presença de Deus você tem certeza absoluta. Mas Deus, você sabe que você está caminhando em terra firme, você pode colocar o pé. Na presença de Deus, presta atenção no que o Espírito Santo de Deus te diz, o que o Espírito Santo de Deus te diz. Na presença de Deus e com Deus no coração, com Deus nos avivando, você não pisa em barro, você não pisa em água, você não pisa em areia movediça, você só pisa em terra firme. Foi o que Pedro fez quando ele estava no barco e Jesus veio andando por cima das águas. Eles pensaram que era um fantasma e de repente, és tu, Senhor? Se é o Senhor, me manda eu ir ter com o Senhor. E Jesus fala só assim, vem! E ele sai daquele barco e anda em cima das águas, e a Bíblia diz que até as águas parecia pedra, porque ele pisava e não afundava na água. Por isso que o Espírito Santo de Deus manda te dizer, querido, quando você está firme na presença do Senhor, brasa viva, não tem água, tudo é terra, tudo é rocha, nada te sucumbe, nada te afunda. Então, querido, não vai ter esse negócio na cabeça, que coisa, confusão, estou abatido, o que eu vou arrumar, e agora, não está certo, como é que vai ser? Não, querido, com Deus, a terra é firme, você sabe, eu estou pisando em terra firme, né? E você vai chegar a dizer, igual Moisés sabia, né? Moisés sabia que estava ali diante da sarça, e o Senhor vai e fala para ele, rapaz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa, amém, queridos? Então assim, Deus nos chama para entender o que Ezequias estava fazendo ali, quando ele usou daquele rigor, aquela convocação, e é a mesma que Deus nos chama hoje, é uma convocação para voltar para o templo, irmãos. E eu coloquei para você algumas coisas que às vezes nos desanima de ir no templo, e uma das coisas que desanima a gente de ir no templo, a gente joga a culpa no outro, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que a culpa é sua. Deixa eu ver se eu consigo traduzir o que Deus está mandando te dizer. Talvez você saia daqui vibrando, mas não entende. Deus está dizendo que é hora de voltar para o templo, mas que às vezes a gente desanima de ir. Só que quando a gente desanima, a gente joga a culpa que o louvor está ruim, que o som está ruim, que a igreja está ruim, que a pregação está ruim, que os irmãos estão ruins, que o banco está ruim. Mas Deus manda dizer que a culpa não é de nada disso, é sua. É porque você está longe dele. Está vendo? É isso que nós precisamos entender. Então a gente precisa dessa renovação em nós. Precisa dessa renovação em nós, desse reavivamento. Então ele estava convocando o povo para ir, dizendo para ele, volta, porque se nós voltarmos, Deus vai tirar o ardor da ira que está sobre nossa nação, e a gente vai ser muito bem-aventurado e muito feliz. Então, querida, a bênção que você busca para o teu lar, a bênção que você busca para a tua vida, a bênção que você busca para o teu emprego, o teu trabalho, tua fonte de renda, a bênção que você está buscando para a tua igreja, sei lá para quem você está buscando, está na tua mão, parte de ti, parte de você. Chega ao ponto, irmãos, de que Ezequias estava tão avivado e convocando o povo, olha, presta atenção, irmãos, o povo comete um erro, ou dois, vamos dizer, não, vamos colocar só um, porque o de lá foi permissão de Deus, mas o povo celebra a Páscoa errado, e ele ora pelo povo, e Deus perdoa o povo. Então se tiver uma mulher aqui nessa noite, o bastante para se comparar a Ezequias, se tiver um homem só nessa noite para se comparar a Ezequias, mesmo a igreja fazendo tudo errado, você vai orar, Deus, perdoa a minha igreja, meus irmãos, minhas irmãs, que se dispuseram a celebrar, mas não se prepararam como devia na palavra, perdoa, e Deus vai fazer o mesmo que fez com Ezequias, amém, igreja? Quem pode dar glória a Deus aí, dá glória a Deus? Se não pedir, vocês não dão, então vamos dar glória a Deus, amém, querido? Você está entendendo, querido, que Deus está falando contigo nessa noite, o quanto você pode ser útil para esta igreja, o quanto você pode ser útil para os crentes do Brasil e do mundo, o quanto você pode ser útil para o Brasil. O Brasil está todo bagunçado, irmão, e a igreja continua preocupada. Com o quê? Com a política. A igreja está preocupada com a política, tem que estar preocupado com a vida.
Amém, crentes? Tem que preocupar com a vida no altar, a vida santa, porque se a igreja orar, se Israel voltar para Deus, igual nós acabamos de ver aqui, Deus vai tirar o ardor da ira dele, o milagre vai acontecer. Amém, queridos? E se Deus quiser, até o dia, antes do dia 31. Porque eu sei que vocês estão querendo esse milagre, a igreja quer e todo mundo quer. Mas não vai, como diz lá os boyzinhos, a juventude, não vai rolar. O milagre que você quer não vai rolar, irmão. Está tudo torto, tudo errado, entendeu, irmão? Vamos santificar a nossa vida, igreja. Amém, igreja? Vamos santificar. Santificar é isso mesmo, é largar o pecado, irmão. Ah, pastor, mas eu sou santo. Ah, brinca comigo, não. Santo é Deus, santo é Jesus, irmão. Vai, para que esse trem, amém? Santo é Deus, santo é Jesus. Nós temos que ser, eu, você, a começar por mim, olha bem, começar daqui para lá e não de lá para cá. Vamos santificar a vida, porque isso glorifica a Deus. Acima de tudo, irmãos, vai nos dar graça e alegria de ser aceitos pelo Senhor. E se você bater as botas essa noite e morrer, você vai direto para o céu, porque não vem com onda. Tem gente que está brincando, tem gente que pensa que está na era da graça, pode viver vida torta, e se morrer está debaixo da graça. Não é assim, e nunca foi, jamais será. Existe um processo dentro da salvação muito importante, e nós falamos sobre ele ontem, quando a gente falou aqui na igreja, né, naquele tempo que Deus nos deu. Dentro do processo da libertação, não adianta, irmão, nem Jesus libertou e liberta ninguém, se a pessoa depois não mudar de vida. Vocês viram isso aqui, eu li o texto para vocês, João capítulo 8, começa falando da mulher adúltera, que Jesus levar a mulher até Jesus, para que Jesus pudesse concordar em apedrejar aquela mulher, né? Jesus não deu ouvido àquelas pessoas, e ao final, ele vira para a mulher, mulher, cadê aqueles homens que iam te condenar? A mulher falou, Jesus, ninguém ficou. Jesus vira para ela e fala assim, eu também não te condeno. E diz mais uma coisa, então vai e não peques mais. Na minha tradução diz assim, vai e muda o teu modo de viver. Ou seja, não teve libertação nenhuma. Jesus só falou, olha, eu também não vou condenar você não, mulher, não vou te condenar não. E depois Jesus deu para ela a chave da libertação, que é, vai e nunca mais adultera, vai e não peques mais, vai e não faz as coisas erradas. Então, querido, venderam para nós uma mentira sobre a salvação, sobre o tempo da graça, que é aquele que Deus faz tudo, então não precisa fazer nada. Aí a gente vive uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de traição, a gente vive uma vida de maldade, coração mal, mente mal, tudo mal, a gente vive maquinando o mal, a gente vive tentando derrubar o outro e tal, a gente vive, irmão, repleto de pecado e acha que quando morrer vai para o céu. Não se engane. Amém, queridos? Né? Eu gosto daquele texto, não vos enganeis, aquilo que o homem semear, isto mesmo ele vai colher, ele vai ceifar. O que semeia na carne, da carne ele vai colher a corrupção. O que semeia do Espírito ele vai colher o quê? O que ele vai colher? Do Espírito ele vai colher É isso que eu estou falando para você. Então está aí escrito que se você semear na carne, você não vai colher a vida eterna não, querido. Lê lá direitinho que você vai ver. Está tão claro, mas a gente ignora, né? Então, querido, tem que ter vida com Deus, vida reta, vida santa. Estão te batendo desse lado, dá o outro. Está te chamando para andar uma milha, vai duas. Está pedindo a tua roupa de fora, dá tudo. Sem isso, misericórdia. Ninguém vai ter a vida eterna. Ou o texto está errado. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. O que semeia no Espírito, do Espírito, ele vai colher a vida eterna. O que semeia da carne, na carne ele vai colher a corrupção. Amém, igreja? Então Deus hoje nos chama para a santificação. Deus hoje nos chama para a restauração. Deus hoje nos chama para um conserto. Deus hoje nos chama para rever nossa vida e ver onde está o pecado em mim. Olha o que o Espírito Santo de Deus te diz. A gente muitas vezes, irmãos, é ótimo para olhar o pecado na vida do outro. E Deus hoje fala assim, olha o teu
pecado. Esquece do fulano de A e de B, olha para o teu pecado. Deixa de querer evangelizar os outros e evangeliza-te a ti mesmo. Olha, se dá uma pregação e tanto, hein? Não dá? Vamos trabalhar em cima disso. Pare de evangelizar os outros e evangeliza-te a ti mesmo. Porque a volta do Senhor está muito próximo. E se Ele vier e te encontrar como estás, onde vais passar a eternidade? Amém, igreja? Evangeliza-te a ti mesmo, purifica-te a ti mesmo, limpa-te a ti mesmo, e adore a Deus como você nunca adorou, tá? Vem para a igreja para adorar a Deus e adora como nunca adorou, esquece de olhar um do outro, porque, irmãos, dias terríveis virão para nos assombrar. Lembra lá da visão que Deus me deu? Dias terríveis, coisas espantosas hão de vir sobre nós. E vou ser sincero, querido, aquele que não tiver em espírito vai ser queimado quando for jogado na fornalha de fogo. Vai ser comido pelo leão quando for jogado na cova dos leões, tá? Vai sucumbir, vai afundar quando as águas ficarem agitadas. É preciso, querido, isso, tá? E esse texto vai trazer isso muito bem para nós, dentro da linha da palavra de Deus. Então, clame ao Senhor, conte com a misericórdia dEle, assim como Ele curou o povo, mesmo o povo estando fora daquela vontade de Deus, só porque orou. Então sai daqui, se coloca como povo, se coloca como ser humano. Olha bem o que o Espírito Santo de Deus vai te dizer. Sai daqui e se coloca como povo. Sai daqui e coloque-se como ser humano. Sai daqui e se coloque-se como gente e não como Deus. Porque muitos de nós, irmãos, agem como se fosse Deus. Às vezes a gente levanta a cabeça e acha assim: nossa Deus, eu sou muito crente, né? Já pensou assim? Tem vezes que a gente pensa: eu sou muito crente, sou muito bom. Então assim, Deus fala no nosso coração: vamos hoje pensar, nossa Deus, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou carne, né? E preciso muito da graça do Senhor Deus. Para a gente concluir, irmãos, quando se propõe servir a Deus, irmãos, olha, essa conclusão é claro que é minha, né? Cada um vai tirar a sua conclusão. Quando a gente se propõe a servir a Deus, é necessário empregar energia e envolvimento, irmãos, de todas aquelas pessoas que estão ao redor. Então assim, ponha energia, ponha esforço, dedique tempo, dedique oração, dedique em busca, quando você se propõe a adorar. E quando nós estamos como igreja, a gente precisa também do envolvimento de todos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo sentido, para que a gente possa funcionar como igreja. Nesse caminho, haverá sempre a necessidade de purificação, de santificação, para que alcancemos agradar a Deus, né? Agradar o coração de Deus. Nunca esqueça dessa palavra, irmãos, purificação e santificação. Lábios purificados, tá? Vida santificada. Irmão, eu queria que você pensasse até nas palavras que você usa, se essas palavras são purificadas. As palavras que você usa são purificadas. No dia que eu vi uma determinada pessoa do louvor, numa conversa com alguém falando merda, essa pessoa nem sabe que eu não cheguei a falar com ela, do louvor, canta aqui na frente, falei: misericórdia, como é que vem cantar os louvores de Deus? Amém, queridos? A gente precisa dar uma olhada nas nossas palavras, né? Os xingos, né? Os palavrões, as piadas que a gente gosta de ouvir. Tem gente que gosta de uma piada imoral, não é? Tem gente que tem umas conversas imorais. Eu já vi pastor conversando. Teve um dia que eu estava num determinado momento só com pastores, que eu vi um pastor contando uma piada, que eu falei assim: misericórdia, como é que o camarada depois sobe lá e vai falar de um Deus santo, né? Então, irmãos, hoje o Deus nos chama, o Senhor nos chama para rever nossa vida, purificar, né? E por aí a gente vai, irmãos. A purificação vai passar por várias outras áreas. A bebida que a gente bebe, a comida que a gente come. Tem gente que é chegado num vinzinho, numa cervejinha e tá ali. Pastor, mas o que tem isso a ver? E aí, o que tem a ver? Tem, não
tem, né? Existe um discurso aí, para aqueles que amam o vinho, mas não conseguem viver sem ele, porque já, né, escravo do passado, do pecado, do Egito, vamos dizer assim, e costuma dizer aí que vinho faz bem para o coração. Mentira. O que tem no vinho que faz bem para o coração é a mesma coisa que tem na uva. Eu esqueci o nome agora lá do componente químico que tem na uva lá que faz bem. Então, se você beber suco de uva, se você chupar uva, até a jabuticaba tem um pouco, mas tem menos. Então aquelas ideias nunca me convenceu. Beba um pouquinho de vinho que faz bem para o coração. Faz bem nada. Faz bem é para o seu ego, vai beber e tal, e vai ficar agarrado no Egito, né? Vai ficar no Egito. Porque a Bíblia, quando vai falar do vinho, irmãos, era uma prática comum naquela época, e eu já expliquei para os irmãos. Lembra? Quem não lembra, eu vou dizer. Esses estudos que eu faço com os rabinos é muito bom, porque a gente entende certas coisas. Por que o vinho nos tempos bíblicos era uma bebida tão comum? Por que chega-se a dizer para o moço que tinha um problema no estômago, para ele beber vinho? Eu já falei. Quem lembra a questão histórica e científica de por que beber vinho naquela época era uma bebida assim? É até bom para remédio na época. Por quê? Quem lembra? Sim, a irmã Fátima, ela não pulou a aula, né? Não matou a aula que ele disse, sabe? É porque não existia filtro como nós temos, não existia tratamento de água como tem hoje com cloro e com outras coisas, nem existia. A água era bebida do jeito que tirava lá. Então o povo criava porco, criava galinha, criava ovelha, sujava os mananciais, as águas dos aglomerados, das cidades eram poluídas. E aí o vinho, por causa do processo de fermentação dele, ele acabava sendo uma bebida livre desses micro-organismos que causam diarreia e 300 coisas. Então o vinho era usado, por isso que o rapaz fala lá, quando você for beber, não beba só água, beba um pouco de vinho para o teu estômago. E aí a gente pega aquilo e faz uma doutrina, não tem que beber vinho, porque no tempo de Jesus bebia vinho e tal. Era a bebida, irmãos, mais pura que tinha na época. Cientificamente era usado, é tipo assim, a pessoa estava com problema de estômago, intestino, alguma coisa, logo os curandeiros, os médicos, você estava o quê? Vinho, vai beber vinho. Aí o camarada bebia vinho demais e não bebia outros líquidos impuros, ele ia, pela graça e misericórdia de Deus, sarava. Então, queridos, a gente tem que aprender ciência e Bíblia, para que a gente não caia no erro de hoje, pegar uma doutrina. Se você for notar, a Bíblia fala mais mal do vinho do que bem. Cuidado com o vinho, né? Vai enfermelha o teu olho, alega a tua alma. E se você for notar o tanto de coisa errada que os camaradas fizeram quando beberam o vinho, você vai pensar, esse trem não é tão bom. E quem já bebeu sabe. Quem já foi aí meu companheiro de gole na época do inferno, na época do pecado, na época da desgraça da vida no mundo, sabe que aquele trem ali, irmão, não é usado para bem, não. Hoje, se eu quero me alegrar diante do Senhor, eu não preciso de vinho, eu não preciso de bebida, eu me alegro na presença de Deus. Põe um hino, louvor. Eu estou triste, estou abatido, eu vou ler a Bíblia, eu vou cantar um louvor, vou orar, vou pedir a Deus para levar minha mente à distância do meu sofrimento e a alegria vem. Amém, queridos? Amém? E vai outras coisas que não vale a pena a gente falar aqui para não estender muito, mas é para os irmãos entenderem, queridos, que é isso que o texto basicamente está falando para nós, sobre buscar a Deus e preparar antes. E o preparo que eu te diria hoje, não é vir para aqui tirar imundícia, tirar sujeira, que graças a Deus não tem, né? A irmã Creuza mantém tudo muito limpinho, está ali ela, então não tem. Não é tirar aquela imundícia, mas é a gente tirar as imundícias do nosso coração e das nossas mentes. A gente precisa rever, voltar ao primeiro amor, rever a nossa vida. Às vezes nós estamos tão poluídos de coisas na vida e no coração, que a gente já não adora mais a Deus, e vai ficando ruim, isso contagia os outros, e vai levando um para o outro, e a gente se distancia de Deus. E o pior de tudo, eu digo, é que se Jesus nos chamar e nos encontrar daquele jeito, eu vou ser sincero com você, a chance da gente não ir para a glória é muito grande. Então vou ser sincero com você, é melhor você estar bem com Deus, o seu coração te dizer assim, está bem, do que você correr o risco de quando o Senhor te chamar, você correr o risco de não ir para a glória e nem viver para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe seu coração, abençoe sua vida e te ajude a refletir na palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, alegre no nosso coração estar na tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, renova, restaura cada vida, cada coração. Purifica, santifica a nossa vida de tal maneira que o Senhor vai nos aceitar diante de ti. Mais uma vez,
eu te agradeço por esta oportunidade, peço a bênção do Senhor sobre os trabalhos desta igreja, Deus, durante este final de semana. Estenda as tuas mãos e nos abençoe. Desde já, peço que nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Peço também que o Senhor dá experiências vivas à tua igreja, que nessa noite o Senhor não deixa ninguém dormir e acordar, Deus, sem ter uma experiência viva com o Senhor, renovadora, restauradora. Batiza no Espírito Santo, dá dons espirituais e renova e restaura o teu povo. Mais uma vez, eu te peço agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Vai na graça de Deus. Estaremos juntos, irmão, no final de semana, se Deus quiser. Obrigado. Deus te abençoe.